Bom dia, bem-vindos a mais um webinário da Shure. Meu nome é Adinaldo Neves, eu trabalho com desenvolvimento de mercado para a América Latina. Hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante para quem trabalha com isso, para quem usa microfone sem fio e sistemas in-ear no dia a dia, mas um assunto muito pouco compreendido. Existem muitos mitos a respeito da radiofrequência e de como funcionam os microfones sem fio. Esse é o primeiro, a gente tem 4 webinários falando de radiofrequência. Esse é o mais básico, quando a gente vai falar dos temas principais para você começar a prestar atenção nesse assunto e fazer a sua vida mais fácil quando você está num palco, quando você está usando microfone sem fio e in-ears. Vamos falar algumas propriedades básicas da radiofrequência, né? A gente está muito acostumado a falar em ondas sonoras, né? Nós, como trabalhamos com áudio, ou seja, imagino que a maioria das pessoas que estão assistindo esse webinário tem alguma relação com áudio, e estamos acostumados com ondas sonoras, né? Então, ondas sonoras tem aquela coisa, a onda sonora não se propaga no vácuo, porque ela se propaga por variação de pressão. Você precisa de uma pressão chegando no seu tímpano para poder transmitir a sensação do som. A onda sonora se propaga a 340 metros por segundo. Então, tudo isso são características de ondas de áudio, ondas sonoras. As ondas de radiofrequência, elas têm características similares, porém algumas bem diferentes que a gente precisa prestar atenção. A primeira delas é que a onda de radiofrequência, ela tem uma outra velocidade, ela não tem a velocidade do som, ela está na velocidade da luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo. Tá? E ela não varia no meio, ou seja, tanto faz se está no vácuo, ou seja, a velocidade é sempre a mesma. A frequência é a mesma coisa do que em áudio, ou seja, quantas vezes a onda se repete por segundo, ou seja, a mesma coisa em qualquer movimento ondulatório. Tá? O comprimento de onda também. O comprimento de onda é o tamanho físico em metros da onda, ou seja, se eu pudesse medir ela, tá, com uma régua, quanto em metro ela tem, tá? De quando ela começa a se repetir, quando ela, um ciclo completo da onda, né? De onde ela começa de onde ela começa até onde ela começa a se repetir. A amplitude é a intensidade, ou seja, é o mesmo conceito também em qualquer movimento ondulatório, ou seja, é o mesmo conceito de áudio. É qual a intensidade dessa onda. E isso, da mesma forma que no áudio, conforme eu me afasto da fonte sonora, eu escuto menos, com radiofrequência, conforme eu me afasto da antena, a amplitude também diminui. Diz um amigo nosso que toda apresentação tem que ter pelo menos uma equação, né? Então a gente tem essa equação aqui que é para não todo mundo prestar atenção e lembrar da matemática. A equação de uma onda de rádio, ou seja, na verdade é uma equação de onda, na verdade, não necessariamente de uma onda de rádio. Tá? O postulado diz que a velocidade da luz está relacionada, ou seja, igual a comprimento de onda vezes a frequência. Tá? E daí a gente tira, como a velocidade da luz é uma constante, ou seja, a gente não tem como mudar isso, tá? Então, basicamente, a gente tem que o nosso comprimento de onda vai ser a velocidade da luz dividido pela frequência. Como a gente está trabalhando em radiofrequência, a gente está em milhões de hertz, né? Megahertz significam milhões de hertz, da mesma forma que kilohertz significam milhares de hertz. Tá? E como a gente está trabalhando em megahertz e a velocidade da luz, teoricamente, tá?
é em mega também, são 300 milhões, tá? Então, se a gente dividir 300 pela frequência, a gente está mais ou menos ali no nosso comprimento de onda. Então, essa reguinha aqui embaixo vai ajudar a gente a entender a relação entre frequência e comprimento de onda. Conforme a frequência abaixa, o comprimento de onda aumenta. Então, se a gente olhar lá para o lado esquerdo do gráfico, onde eu tenho o VHF, eu estou falando em 100 MHz. 100 MHz eu vou ter um comprimento de onda de mais ou menos 3 metros. Tá? Se eu for lá para cima, onde eu tenho 900 MHz, eu vou ter um comprimento de onda de mais ou menos 1/3 de metro. Tá? 33 centímetros mais ou menos, ou seja, praticamente um pé em medida imperial. Por que isso é importante? O comprimento de onda tem a ver com o tamanho da antena que eu preciso. A antena ela é sintonizada para ter maior eficiência numa frequência. Então, se vocês se lembrarem da televisão analógica nos canais de 2 a 13, ela está em VHF. Tá? Então, se você lembrar o tamanho da antena que a gente tinha, ou que a gente tem ainda, em cima da casa, né? Aquela que parece uma espinha de peixe, ela é grandona. Justamente para isso, porque a gente tem que sintonizar com comprimentos de onda que estão na faixa aí de 3 metros, 1,5 metro, são comprimentos de onda grandes. Por outro lado, se a gente olhar o nosso router de Wi-Fi, o Wi-Fi trabalha em 2.4 gigahertz, ou seja, é bem mais alta a frequência. Então você vê que a antena é pequenininha. A mesma coisa acontece com o celular. Tá? Então, essa é uma boa dica. Se você não quiser ficar fazendo conta para saber qual é o comprimento de onda, tá? A antena que vem com o seu equipamento sem fio, seja ele um in-ear ou um microfone, ela é proporcional ao comprimento de onda. Tá? A gente vai ver depois tipos de antena, mas tem uma antena maior, que ela é mais grossa numa parte, mais fina na outra, que é uma antena de meia onda. Então, essa antena é metade do comprimento de onda. Tá? Então, se você olhar a antena lá, ela tem 30 centímetros. Então meu comprimento de onda vai ter tipo 60 centímetros, mais ou menos. 60 centímetros eu estou falando aí em 500 MHz, mais ou menos, pela nossa reguinha aí. Que é mais ou menos a faixa que a gente vai trabalhar, meio metro. Um bom atalho, né? Para a gente pensar em comprimento de onda, vamos pensar em meio metro, tá? Que vai estar perto entre 500 e 600 MHz. O importante disso tudo, falando com quem está acostumado a fazer cálculo de comprimento de onda em áudio, é que você vai ver que o mesmo comprimento de onda em áudio significa frequências completamente diferentes. Por quê? Porque a velocidade na equação, no áudio, é a velocidade do áudio, tá? É 340 metros por segundo. E no nosso caso, é a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Então, o mesmo comprimento de onda vai dar frequências completamente diferentes. Em áudio, por exemplo, um terço de metro está perto de 1 kHz, ou seja, 1000 Hz, enquanto que em RF eu estou falando em 900 milhões de Hz, 900 MHz. Mas o que é esse tal de espectro? Todo mundo fala, né? O espectro é o conjunto de frequências. Então, imagina que eu tenho que ajustar o meu caminho. Tá? Eu tenho um monte de rua paralela, tá? E algumas vão, por um lado, essas ruas vão ficando mais largas, por outro lado, elas vão ficando mais estreitas. E eu posso escolher qualquer uma dessas ruas para passar o meu carro. Tá? Então, basicamente, esse é o espectro. Aonde eu sintonizar, aonde a frequência que eu escolher enviar o meu áudio, ela vai ser mais baixa ou mais alta, mas ela tem que ser única, porque a informação tem que ter uma frequência definida, tá? A radiofrequência ela é usada como nosso cavalo, ou seja, é onde eu monto a informação de áudio para mandar ela a longas distâncias.
O espectro eletromagnético ele vai basicamente de raio gama até ondas de rádio, tá? Tudo isso é eletromagnético, inclusive a luz visível. Se você olhar aí nessa ilustração, a parte do meio, onde tem luz visível, é a parte em torno entre 400 e 700 nanômetros de comprimento de onda. Ou seja, 1 nanômetro é o número 1 com 9 zeros antes. Ou seja, é alguma coisa muito, muito pequena, comparado, por exemplo, com uma onda de rádio que a gente está falando, que é uma onda de meio metro, né? E a gente vai fazer alguns exemplos para ver como é que isso é importante. Tá? Mas é sempre importante saber que aumentou o comprimento de onda, diminuiu a frequência. Aumentou a frequência, diminuiu o comprimento de onda. Esse é um gráfico que mostra, no espectro de radiofrequência, entre 3 kHz, ou seja, 3.000 Hz, e 300 GHz, ou seja, 300 bilhões de Hz, as aplicações. Cada quadradinho colorido desse é uma aplicação. Tá? Então eu costumo brincar de que todo lugar que você vê uma parte branca é onde a gente pode usar microfone sem fio. É o que está dedicado para a gente usar microfone sem fio. Ou seja, não existe. Tá? Não existe o uso de microfone sem fio não tem, as agências internacionais de telecomunicações não dão uma frequência que é nossa. Tipo, nessa frequência só vocês trabalham. Então a gente tem que trabalhar junto com outras aplicações. Esse espectro de 300 MHz a 3 GHz é um espectro muito valioso. Por quê? Como a gente falou, a antena tem a ver com a frequência que eu estou trabalhando. Então, 300 MHz, eu estou falando aí de uma antena de menos de 1 metro, tá? Ou seja, de 1 metro, basicamente. Enquanto eu estou em 3 GHz, eu estou falando de uma antena pequenininha, tá? De alguns centímetros. Então, essa é uma área, digamos que é gerenciável com relação ao tamanho de antena, tá? Ela te dá uma boa distância de transmissão e com uma questão de equipamento digital, no digital quanto mais alta a frequência melhor, porque eu tenho mais ciclos por segundo, tá? E como a informação digital ela se transporta em ciclos por segundo, ou seja, em cada ciclo eu ponho uma palavra digital, então quanto mais ciclos eu tiver, mais rápido vai ser a minha informação. Tá? Só que tem um limite, porque se eu subir muito a frequência, o que acontece é que diminui minha distância. Então eu vou acabar tendo muita absorção, eu não consigo chegar muito longe. Então esse espectro é muito valioso. Como ele é muito valioso, tem muita gente que briga por esse espectro. Tá? Então a gente tem televisões em VHF e em UHF. Tá? A gente tem transmissões de telefonia móvel, não só celular, mas também telefone de casa, telefone residencial sem fio, tá? Que está normalmente na faixa, alguns trabalhavam na faixa de 900 MHz, hoje trabalham na faixa de 1.9, que é a banda DEC, tá? E 2.4 GHz é a banda conhecida para digital, para Wi-Fi, para Bluetooth, tá? Tudo isso está na faixa de 2.4 GHz. O que a gente tem com o microfone sem fio que escolher? A gente tem que escolher quem vai ser o nosso inimigo, tá? Porque a gente vai ter que dividir o espaço com alguém. Então, dividir o espaço com alguém significa eu vou ter alguma outra aplicação na mesma faixa de frequência que eu tô. Então eu vou ter que achar um espaço onde está livre naquela faixa de frequência. Então a melhor coisa é você pegar alguém que tem um espaço, um sinal muito forte, porque aí eu vou poder ver aonde está esse sinal, tá? E que não se mova, que está sempre na mesma frequência. Tá? Então a melhor coisa para trabalhar com microfone sem fio ainda é na faixa de televisão.
Porque os canais de televisão, eles estão sempre na mesma frequência, ou seja, eles não mudam, tá? E eles têm muita potência de transmissão. Então, se eu tiver um scanner e eu fizer uma análise de espectro disso, eu vou ver onde está livre, tá? E existiam regras, ainda existem, né? No caso, no Brasil, onde ainda existem canais analógicos, existem regras que dizem que você não pode ter um canal analógico colado no outro. Então, se eu tenho o canal, por exemplo, 14 de UHF, eu não vou ter o 15, tá? Eu vou ter o 16. Então, eu sempre tenho esse espaço no meio para poder colocar os meus microfones, tá? Isso não é o mesmo, por exemplo, na faixa de 2.4. A faixa de 2.4 é uma faixa muito dinâmica. Então, o que acontece? O meu microfone, apesar de a maioria dos microfones que trabalham em 2.4, eles também são dinâmicos, ou seja, eles ficam mudando de frequência o tempo todo, achando a frequência mais limpa. Se for um lugar onde tem muito tráfego, tá, que está muito pesado, por exemplo, um lugar que tenha muito Wi-Fi, tem muita gente acessando o Wi-Fi ao mesmo tempo, o microfone tem problema de achar uma frequência para trabalhar. Isso pode dar interferência. E reduz significantemente o número de microfones que eu posso usar ao mesmo tempo. Bom, a gente falou de espectro, tá? O importante saber do espectro é que quem tem mais dinheiro para comprar espectro, porque o espectro é regulamentado pelo governo, quem tem mais dinheiro para comprar direito de uso do espectro hoje é celular, tá? Então, o espectro está reduzindo cada vez mais, tá? O número de canais disponíveis para televisão diminui, enquanto que os celulares começam a usar mais banda. E o celular é mais difícil de identificar onde ele vai estar. Então é mais fácil de ter interferência. Então ainda vale mais a pena usar microfone sem fio junto com a televisão do que com o celular. Agora a gente precisa entender também como é que a onda de rádio se propaga. Porque ela é um pouco diferente do áudio, é um pouco diferente de outras coisas também. Então a gente quer que a onda saia de um ponto A a um ponto B. Então no caso do microfone, eu tenho o transmissor na minha mão, tá? No caso do microfone de mão, ele tem a cápsula e tem o transmissor, né? Onde eu ponho as baterias, e tem a minha antena que fica na ponta oposta da cápsula. E eu tenho o meu receptor. O receptor é o que está ligado no meu sistema de áudio. Então eu quero que chegue de um ponto A, transmissor, ao ponto B, receptor. O mais importante para que tudo isso aconteça é que as antenas têm que se ver, tá? Uma antena tem que ver a outra. Eu não posso ter obstáculo no meio. Tá? Então é muito importante isso. Aquela história de deixar o rack do microfone sem fio fechado na sacristia não funciona. Tá? Então, deixar o rack do microfone sem fio dentro de um rack, ou seja, o receptor dentro de um rack e o rack está embaixo da mesa de som, também não funciona. Tá? Ah, mas funciona lá na igreja? Funciona, porque vai pegar reflexão de parede, vai pegar outras coisas, o sinal acaba chegando, especialmente se a distância for pequena. Tá? Mas na hora que você começar a ter problema, essa é a primeira coisa que você tem que corrigir. Tá? As antenas têm que se ver. Uma antena tem que ver a outra, ou seja, o microfone tem que ver a antena. Se o receptor é daqueles que não pode tirar a antena está presa no receptor, então o microfone tem que ver o receptor. Agora, o que é obstáculo para RF? Porque tem esse detalhe também, nem tudo que é obstáculo para a gente visualmente vai ser um obstáculo para RF. Obstáculo para radiofrequência é tudo que absorve ou que conduz energia elétrica. Tá? Então, a onda chama eletromagnética porque ela tem um componente elétrico. Tem um componente magnético também, mas por enquanto isso não interessa para a gente. O componente elétrico, se você conduzir eletricidade, você diminui a intensidade dele. Então, qualquer coisa que seja condutor, qualquer metal, tá? Qualquer semicondutor, ou seja, uma tela de LED, tá? Uma televisão, uma tela plana, tá? E nós temos uma quantidade de água salgada dentro do nosso corpo que absorve radiofrequência. Tá? Então, se eu tiver um monte de gente, a minha plateia inteira, entre
o meu receptor e o meu transmissor, eu preciso dar um jeito para que o meu microfone veja o receptor. Então eu tenho que colocar a antena bem alta, ou tenho que colocar o receptor bem alto, no caso de eu não poder tirar a antena dele. Como que é o obstáculo com relação ao comprimento de onda? Tá, a gente falou um montão de comprimento de onda no começo por um motivo. Tá? Se o obstáculo for menor do que o comprimento de onda, ele praticamente não existe. Tá? A radiofrequência passa por ele livremente. Então, por exemplo, eu tenho um metal, certo? De que metal é condutor. Tá bom, só que se eu colocar uma colher na frente da antena, ela vai bloquear o sinal? Não vai, porque a colher é tão pequena. Eu estou falando em comprimento de onda de meio metro, lembra? Então, falando em comprimento de onda de meio metro, qualquer coisa que for menor que meio metro não vai bloquear a antena, tá? Não vai bloquear o meu sinal de radiofrequência de chegar à antena. Por outro lado, se o obstáculo for maior que o meu comprimento de onda, eu crio uma reflexão, ele vai refletir, a onda vai refletir no obstáculo, tá? E atrás do obstáculo eu passo a não ter sinal. Então, isso significa que, por exemplo, uma tela plana, eu tenho uma televisão de 60 polegadas, tá? 60 polegadas vai ser maior do que o meu meio metro, né? Se eu botar uma antena exatamente atrás dela, tá? O sinal do meu microfone não vai chegar na antena. Tá? De novo, alguém pode dizer, ah não, mas aí chega, porque eu já vi, porque eu tenho. Chega a se refletir numa parede, refletir em alguma outra coisa, aí chega. Mas se tiver que atravessar, realmente não atravessa. Tá? Outro ponto importante é aberturas, buracos. Tá? Se a abertura for menor do que o comprimento de onda, o RF não passa. Tá? Exemplo típico disso, uma cerca. Tá? Se eu pego essa cerca de metal, tá? Um alambrado, tá? Pego um alambrado, eu tenho passagens nele. Só que esses buracos são menores do que o meu comprimento de onda. Então o que significa? Que se uma antena estiver atrás do alambrado, o sinal do microfone não vai chegar nela. Porém, se a abertura for maior que o comprimento de onda, a radiofrequência passa. Tá? Então se eu tiver uma cerca, um alambrado, e eu tiver um portão aberto nesse alambrado, por esse portão passa a radiofrequência, tá? Contanto que esse portão seja maior do que o meu comprimento de onda. No caso do meio metro, se eu usar o exemplo do meio metro, se o portão tiver mais que meio metro, por ali passa o comprimento de onda. Um exemplo típico disso, a gente tem na nossa vida diária aí, é o forno de micro-ondas. Micro-ondas é RF, tá? Então dentro do nosso forno de micro-ondas que a gente tem em casa, lá dentro eu tenho um emissor de RF. As paredes do micro-ondas são todas de metal. Porém, a porta é de vidro. E o vidro é transparente RF. Então por que a comida esquenta, mas não queima a nossa cara? Porque atrás do vidro, se você for prestar atenção no micro-ondas, eu tenho uma tela cheia de buraquinhos. Tá? Uma tela metálica. Esses orifícios ali são menores, muito menores do que o comprimento de onda do RF, tá? Do micro-ondas. Então ele não passa. Só que como a gente viu antes, a luz visível tem um comprimento de onda muito pequeno. Lembra dos nanômetros? Então a luz visível passa por esses buraquinhos que tem na malha da porta do micro-ondas. Tá? Então esse é o típico exemplo de um filtro de RF. Ou seja, o comprimento de onda pequeno da luz visível passa por essa malha, mas a radiofrequência do micro-ondas reflete para dentro do forno de novo. Então é como se o forno fosse totalmente fechado, metal em todos os lados. Bom, para a gente fechar o nosso circuito, a gente precisa de antena. Né? O que é a antena? A antena recebe ou transmite o RF.
que ela é? Ela sintoniza com uma determinada radiofrequência. E naquela frequência de sintonia, eu gero uma corrente elétrica nela. E essa corrente elétrica, eu vou transmitir, se for uma antena de transmissão, ou eu vou receber e mandar ela para o meu receptor, demodular ela e transformar isso, tirar o áudio que está nessa radiofrequência. Existem alguns tipos de antena. Tá? As mais clássicas, antena omnidirecional. Vocês veem na foto aí, a pequenininha, que vem no sistema sem fio mais simples, que a gente chama de antena de 1/4 de onda. A do meio é a antena que vem nos sistemas profissionais, que a gente chama que é a antena de meia onda. Tá? E a do lado direito, que parece uma banana de dinamite ali, ela é uma antena de meia onda, só que de banda larga. Ou seja, ela passa mais frequências do que a outra. Elas são antenas omnidirecionais, ou seja, elas captam em torno dela, ela capta em todos os sentidos, tá? Existem diferenças entre a meia onda e a quarto de onda. A mais importante é que a antena de quarto de onda não é boa para você colocar fora do receptor, tá? A antena de 1/4 de onda, ela funciona melhor quando ela está conectada ao terra do equipamento. Então, basicamente, nos próximos webinários a gente explica melhor esse conceito. A gente não tem muito tempo agora para isso. Mas, basicamente, se você tiver, no caso do microfone na sacristia, por exemplo, se você precisar colocar a antena para fora, você troca a antena de uma meia onda para uma antena troca a antena de 1/4 de onda para uma antena de meia onda. Tá? Antena de meia onda, essas que vêm com equipamento, é algo que você pode comprar através do seu distribuidor da Shure. Ela é barata, ou seja, não é uma antena cara, tá? E você põe um bom cabo de RF e põe a antena, faz um buraco na parede e põe a antena para o lado de fora da sacristia. Vai resolver 90% dos seus problemas de RF. Tá? A antena omnidirecional, ela tem 2.14 dBi de ganho. Isso aí é comparado com o modelo matemático de antena, que chama-se antena isotrópica. Tá? Não vamos entrar em detalhes do que é uma coisa e o que é outra, mas vamos comparar só os números. Tá? Ela tem 2.14 dBi de ganho. A direcional, que pode ser uma log periódica, a log periódica é aquela que tem um monte de apelido, né? Chama de pata de pato, barbatana de tubarão, ou então a de polarização circular. Tá? Todas essas são direcionais. O que significa? Ela capta melhor num sentido do que no outro. Então você pode apontar a antena. A grande vantagem é que essas antenas conseguem te dar até 14 dBi de ganho. Como eu falei, vamos comparar número com número. Ou seja, a antena que vem com o equipamento, eu vou ter 2.14 dBi. Se eu botar uma antena direcional, eu posso subir até 14 dBi. Isso na prática significa o quê? Eu vou poder chegar muito mais longe com o meu microfone, tá? Sem fazer mais nada, só trocando a antena. Tá? E também vou evitar interferência se eu posicionar a parte menos sensível da antena para o lado da interferência. A antena omnidirecional é bom saber que ela é omnidirecional só num sentido. Tá? Se eu olhar o gráfico da esquerda, é como se eu estivesse olhando a antena por cima, ou seja, olhando a pontinha dela, tá? Ou olhando o conector BNC, tá? Então é como se a antena entrasse ali no meio do gráfico. Então ela capta em torno dela em todos os sentidos. O gráfico da direita é como se eu pegasse esse desenho que eu tenho de antena aí e só movesse ele para o meio do gráfico. Ou seja, eu tenho a antena em pé ali no meio e ela capta para a direita e para a esquerda, ou seja, capta em volta todo da antena. Isso significa que o padrão polar de captação da antena é mais ou menos como se fosse uma rosca, um donut, né? Eu não capto na ponta. A ponta da antena é o que capta menos. Então, se você tiver que apontar uma antena omnidirecional para um microfone, não faz que nem o Harry Potter, tá? Aponta o lado da antena. O lado da antena, ali no desenho onde está elemento A e elemento B,
entre o elemento A e o elemento B é a parte de maior sensibilidade da antena omnidirecional. As antenas direcionais são direcionais, tá? Então o que acontece? Primeiro, elas são banda larga. Então 470 a 870 MHz ela funciona com qualquer sem fio na faixa de UHF, basicamente. Tá? Ela tem um pouco mais de ganho, em vez dos 2.14 ela tem de 5 a 7 dBi de ganho, isso sem contar a amplificação, só o ganho da antena. E o que acontece é que você aponta a parte mais estreita dela para onde você quer. Tá? Ela basicamente são várias anteninhas que se combinam. Então o que chegar pela parte mais estreita vai amplificando. O que chega pela parte, ao contrário, pela parte mais aberta, a parte maior, vai cancelando. Então com isso eu tenho a direcionalidade da antena. Tá? Existe também o lance de antena passiva e antena ativa. Tá? Antena é antena, é a mesma coisa. Tá? A diferença é que a antena ativa, ela tem um booster, ela tem um amplificadorzinho nela. Tá? O objetivo desse amplificador é compensar a perda que você pode ter no cabo. O sinal de RF é muito baixinho, então ele tem, com a distância do cabo, vai comendo esse sinal. Então o amplificador ele tem esse objetivo de amplificar esse sinal para compensar o que eu vou perder no cabo. O mais importante de tudo isso é que uma antena ativa só serve para microfone, não serve para in-ear. Tá? Porque o amplificador dessa antena ele está posicionado de forma a amplificar o que chega pela antena. Tá? Então, se o que chega pela antena significa que eu estou recebendo. Então, eu estou trabalhando com microfone. Tá? Ligar uma antena ativa num sistema de in-ear é a mesma coisa que você ligar um microfone na saída de alto-falante do amplificador. Ou seja, você está simplesmente ligando ao contrário. Então não vai funcionar. Tá? Então lembra disso. Antena ativa só para microfone. Não pode usar antena ativa em in-ear. Então como é que eu aumento o desempenho do meu in-ear? Usando uma antena helicoidal. Essa antena helicoidal ela pode ter até 14 dBi de ganho frontal. Tá? Então ela vai... No in-ear, lembra que a antena está transmitindo, né? E a caixinha que a gente tem na cintura está recebendo. Então, ela é muito fechada, ela é 60 graus de ângulo de cobertura. Então, eu posso apontar bem para onde eu quero, tá? E fazer com que eu tenha um bom ganho de transmissão nesse sistema. Tá? Também é banda larga, então eu posso usar com vários sistemas sem fio. O único lance dessa antena que precisa tomar muito cuidado é que ela é muito fechada. Então, se o palco que eu vou usar for pequeno, eu preciso tomar cuidado que vai ter coisa que estiver muito do lado dela que vai estar fora da zona de cobertura. Tá? Então tem que tomar cuidado porque ela tem uma cobertura bem estreita, 60 graus. Último detalhe, cabos. Primeiro, cabo de RF são 50 ohms. Pô, mas o que isso significa? Como eu comentei antes, a corrente que vem da antena é muito baixinha, é muito fraca. Então qualquer resistência altera. Então o que eu tenho que ter é um casamento de impedância inteiro, tá? Da antena até a entrada do receptor, para que essa corrente pequenininha não sofra alterações, ou sofra o mínimo de alterações possível. A perda num cabo de RF, ela é por metro. Tá? Na verdade, a perda em qualquer cabo, mas aqui no caso do RF a coisa é mais complicada porque a gente está lidando com sinais muito mais baixos. Então, como é que eu sei, tá? O quanto que eu posso usar? Pergunta para o Google. Tá? Você põe o cabo que você está usando, por exemplo, a marca do cabo. A gente usa Belden, que a Belden é um dos fabricantes internacionais bem famosos. A Shure compra cabo da Belden. Então a gente coloca lá Belden, modelo não sei quanto, perda por metro. E ele vai te dar uma tabelinha parecida com essa que eu tenho na tela. Tá?
a gente pede que a perda no cabo seja até 5 dB. Então, vamos fazer um exemplo aí. Se eu estiver usando o RG58, que é o primeiro cabo da lista, o RG58 é o cabo mais popular de RF, é o que vem, se você comprar um sem fio profissional, é aquele cabinho que vem para você ligar a parte de trás do conector de antena para jogar a antena para frente do rack. Se eu tiver em 600 MHz, tá? Eu tenho ali, ó, perda 600 MHz dB por 10 metros, 5.2. Então eu diria que eu estou no meu limite ali. Se eu tiver em 600 MHz, 5.2 dB, ou seja, 10 metros é o máximo que eu vou poder usar desse cabo. Tá? A perda aumenta com a frequência. Então quanto mais alta a frequência, maior a perda. Tá? Isso significa o quê? Eu tenho que usar um sem fio de menor frequência? Não, eu tenho que usar um cabo melhor. Tá? A frequência do sem fio vai depender da localização que você está, quais os canais de televisão que tem na sua região, para você poder usar o máximo de microfones possível. Tá? E a perda eu tenho que controlar com o tipo de cabo que eu uso. Tá? Conforme eu vou subindo a qualidade do cabo, eu vou diminuindo quantos dBs eu perco. Se eu chegar no RG213, por exemplo, eu tenho 1.9 dB de perda. Pô, é legal, é. Só que o RG213 é um cabo muito ruim de trabalhar, porque ele é um cabo... Ele não é flexível, ele é grosso. Então não é um cabo que você vai enrolar ele, fazer um rolo pequenininho e levar para cima e para baixo, ele vai ser pesado. Normalmente é um cabo para instalações, um cabo para alguém que tenha uma unidade móvel, por exemplo, de televisão, tá? Ou uma instalação fixa, para você colocar ele na igreja, para você deixar ele instalado num bar, num lugar onde você tem um sistema de sem fio, é uma ótima solução. Tá? Fiquem de olho nos próximos webinários, que a gente vai pegar todos esses temas que a gente falou, todos esses assuntos, e falar um pouquinho mais em detalhe em cada um deles. Tá? Eu vou abrir para perguntas agora. A gente já tem alguma pergunta aqui. Me pergunto se eu posso usar antenas da Shure em qualquer microfone sem fio de qualquer marca. Pode, contanto que a faixa de frequência seja a mesma. Tá? Então, por exemplo, se você estiver usando na faixa de UHF, você pode usar uma antena da Shure com qualquer outro fabricante, ou pode usar uma antena de outro fabricante com Shure, não tem problema nenhum, são antenas de UHF. O que você não pode é, por exemplo, usar uma antena de UHF num sistema que funciona em 2.4, tá? Que funciona em Wi-Fi, ou que funciona em VHF. Me pergunto sobre os novos microfones wireless que trabalham em 2.4. O problema do 2.4 é o seguinte: 2.4, o microfone, a gente só tem uma série, a série GLXD, que é uma série, digamos, de médio porte. É uma série para músico. Então, ela é para quê? Para você usar poucos microfones, tá? Você vai usar 3, 4 microfones juntos no máximo, tá? A uma distância próxima do teu receptor. Tá? Então, por exemplo, você é guitarrista, o teu receptor está na pedaleira, ou o teu receptor está em cima do amplificador de guitarra, você está tocando num bar, você está tocando num teatro pequeno, funciona. Tá? Se você vai fazer uma aplicação profissional, um palco grande, tá? Uma igreja com um palco grande, onde você tem 10, 20 sistemas sem fio, não é a aplicação para isso. Tá? Porque todo lugar tem muito Wi-Fi, você vai ter muita interferência. Me perguntam, uma ou duas antenas, qual a diferença? Sistemas de in-ear, a gente transmite com uma antena só, recebe com duas nos sistemas mais sofisticados, com uma nos mais simples. Sistemas de microfone, a gente transmite com uma antena só, a gente recebe sempre com duas. Tá? Sempre com duas antenas, porque você vai ter o que a gente chama de diversidade. Tá? Para evitar, teoricamente, um problema de fase, você evita com duas antenas.
Estão me perguntando que tem PSM 1000 e está comendo muita pilha. Muitas vezes o que significa isso é que o pessoal está usando ele com fone de baixa impedância e muito alto, tá? Porque no caso do in-ear, o que acontece? Quanto mais forte você escutar, mais pilha ele vai gastar, né? E o fone, se ele for um fone de baixa impedância, ele vai chupar muito mais corrente. Então você vai gastar mais pilha ainda. Então a melhor coisa é você achar um bom fone que seja de uma mais alta impedância. A gente recomenda o SC425, que é um fone que vai te dar um ótimo resultado e vai ter uma boa impedância para trabalhar com PSM 1000. Eu não vou entrar em detalhes de falar sobre zona de Fresnel, esse tipo de coisa aqui, porque a gente está falando, é bem básico ainda. Vamos manter nesse nível. Tá me dizendo que você tem um microfone sem fio e quando você desliga o microfone, o sinal na mesa clipa, tá? Isso é um controle que se chama Squelch, tá? O Squelch, ele basicamente faz o seguinte, ele muta a saída de áudio quando eu não tenho RF. Então o teu Squelch está mal ajustado, você precisa ajustar o Squelch no teu microfone, ou então o que está acontecendo é que você tem uma interferência nessa mesma frequência. Na hora que você desliga o seu microfone, essa interferência passa a ser significativa. Então, aí você trocando a frequência, você vai resolver esse problema. Em sistema de entrada da Shure, a maioria deles tem antena fixa, você não pode trocar conexão. O único que dá para trocar conexão é o BLXR. O BLXR ele tem BNC, antena com BNC. Aí dá para trocar. A partir daí, o próximo que vai dar para trocar antena é o SLX. Os microfones que não aparentam ter antena externa, eles têm antena, mas ela está dentro. Tá? No caso do BLX, que não é o BLXR, né? O BLX tradicional, a antena está dentro. Então, nesse caso, o microfone tem que ver o receptor. Esse workshop vai estar disponível no YouTube na semana que vem, então vocês podem ver de novo. Na verdade, já tem uma outra versão mais antiga dele, lá que a gente fala a mesma coisa, basicamente. Você entra no YouTube e procura Shure Brasil, vai aparecer os webinários. Se você colocar os transmissores, estão me perguntando se ele pode colocar os transmissores um em cima do outro, são seis microfones sem fio. O transmissor não é problema, a antena é. Então, se o teu transmissor está com as antenas nele, ou se é um transmissor que você não pode tirar as antenas dele, não é bom deixar um em cima do outro. É bom você deixar um espaço de pelo menos uns 30 centímetros entre um e outro. Me pergunto se é recomendável usar pilhas recarregáveis nos microfones. Depende. Os microfones da série QLXD para cima, QLXD, o LXD, que usam a SB900, que é a nossa bateria recarregável, é uma bateria feita para trabalhar com microfone sem fio. Ela te dá tempo de duração em hora e minuto, ela te dá uma longa duração, ela tem uma vida útil de 4, 5 anos. Agora, se você pegar essas que são pilhas recarregáveis, muitas delas têm problema de medição, ou seja, você nunca sabe se ela está te dando 3, 4 barrinhas e vai morrer em 5 minutos, ou ela te dá uma barrinha e vai durar mais 5 horas. Então, esse que é o grande problema das recarregáveis. Estão me perguntando se usando vários in-ears é melhor usar em frequências próximas ou distantes.
Na verdade, não faz diferença. Tá? O importante é que essas frequências sejam compatíveis. Tá? Você precisa fazer uma coordenação de frequência disso. Essa coordenação de frequência pode ser feita através do próprio equipamento para ele encontrar a frequência livre, ou você pode usar o nosso software grátis, que chama-se Wireless Workbench. Tá? Você entra no site da Shure e busca WWB e vai aparecer o link, você pode baixar e dizer quantos equipamentos você tem e ele vai te dizer as frequências compatíveis. Me pergunto se o espaço com o pé direito muito alto faz diferença na transmissão. Vai diminuir a reflexão, isso pode ser bom ou ruim. Se a tua antena estiver bem posicionada, não vai fazer diferença nenhuma. Se a antena estiver tiver com obstrução e tudo mais, aí vai depender de onde vem a reflexão. Mas se a antena estiver bem dimensionada, o pé direito não vai fazer diferença. Não, esse workshop não está disponível em PDF. O que a gente tem um livro no site em inglês, que é um livro do Tim Veer, que a gente não tem ele traduzido ainda, mas ele tem um monte de informação interessante a respeito do RF, que ele chama Escolha de Microfone Sem Fio, em inglês, que ele tem um monte de coisa interessante, que é basicamente o nosso Advanced Wireless Seminar, o seminário avançado de RF. Mas é pesadinho, ou seja, é um livro para quem realmente quer entrar pesado no assunto. Para instrumentos que podem ter uma gama de frequência maior do que a voz, o que muda no transmissor ou receptor? Não muda nada. Tá? Se o instrumento for algo acústico, que você for usar um microfone para captar, você tem que usar um microfone condensador que tem uma resposta de frequência no agudo muito maior. Tá? Você não vai colocar um SM58, por exemplo, para captar o som de uma viola caipira, ou de um violino, ou de um chimbal. Tá? Mas em termos de transmissor de corpo, por exemplo, para guitarra distorcida, esse tipo de coisa, todos eles têm transmissão de 20 a 20, não tem problema nenhum. A nossa bateria recarregável se chama SB900. Tá? E ela só é compatível do QLXD para cima. O canal do YouTube você pode procurar nos webinários, você procura Shure Brasil, ou então você entra no br.shure.com ou shurebrasil.com no site e aí tem um link direto. O fato de pilhas recarregáveis serem de 1.2 volts ao invés de 1.5 volts se prejudica. Prejudicar não prejudica. O que acontece é que você vai ter uma leitura do tempo de bateria errada, tá? E ela pode durar menos do que as outras. Qual a altura ideal para colocar as antenas? Tem limite? Limite, teoricamente, não tem. Ou seja, que vai chegar um ponto que você vai colocar elas tão alto que você vai começar a aumentar muito a distância, aí não vale a pena. Mas o importante é que elas tenham uma linha direta para ela possa ver o microfone. Você pode pendurar elas no teto, se tiver um pé direito de 10 metros, qualquer coisa assim, ela vai funcionar sem problema nenhum. Pergunta se pode confiar na medição de bateria que aparece na base. Se for uma SB900 que te dá em hora e minuto, você pode confiar, ela tem precisão de 15 minutos. Se for a barrinha, você nunca sabe o que significa uma barrinha, né? E essas barrinhas são calibradas só para bateria alcalina. Se você usar uma pilha Duracell e tal, tudo bem. Se você usar uma recarregável, não dá para confiar no medidor. Qual a distância apropriada para usar um sistema GLXD? Vai depender da quantidade de Wi-Fi que você tem no lugar, mas a resposta ideal seria o mais próximo possível.
Está dizendo que coloquei as 4 antenas no meu in-ear no painel de trás do rack, 4 dedos separados. Tem problema? Tem. Tem problema de intermodulação. Uma vai intermodular com a outra e você vai sujar muito mais o seu espectro de RF. O ideal para isso é você usar um combinador de antena, tá? Dependendo da série de in-ear, pode ser o PA421. Se for PSM300, pode ser o PA411. Para combinar essas antenas em uma antena só. O sistema de Wi-Fi só vai atrapalhar microfones que estejam trabalhando na faixa de 2.4. Se estiver trabalhando na faixa de 2.4, sim atrapalha. Se for em UHF, não atrapalha. Me perguntam como ajustar o ganho do microfone sem fio, sem clipe. Vai depender do modelo do sem fio, tá? E é um outro webinário, eu não vou entrar muito nisso hoje. O nome do livro do Tim Vir, se você quiser, manda um e-mail para mim e eu mando para você. Eu não tenho de cabeça aqui, mas eu posso pegar no site da Shure em inglês. Se você trocar a antena do LXP de meia para uma log periódica, você vai aumentar basicamente a tua distância e você vai deixar ela mais direcional. Um router que trabalha em 5 GB, se ele trabalha só em 5 GB, ele não vai afetar o 2.4. É que a maioria dos routers que trabalham em 5 GB também trabalham em 2.4, tá? Porque tem gente que não vai ter 5 GB para ligar no router. Aí é uma questão, alguns você pode desligar o 2.4, aí se você desligar o 2.4 ajuda na interferência. Bom, muito obrigado pela presença de todos. Eu vou ficar afastado dos webinários aí por algumas semanas, mas quem sabe a gente se vê na Expo Music. Até mais.